Aleluias. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Você que não vai devolver. Graça e paz, lindos. Ah, não. Graça e paz, lindos. Dois entendeu. Graça e paz, lindos. Tá tudo bem com você? Aproveitou o feriado? Quem trabalhou hoje aí? Meu Deus do céu, vocês precisam orar mais, hein, gente? Meu Deus, tudo bem? Tudo tranquilo? Quero agradecer a banda aí da Batista Brasilândia, meu irmão. Eu conheço o Rafinha já tem um tempo, a gente trabalhou junto, é uma bênção. E aí ele sempre falava para mim que era Zona Norte. E aí quando eles chegaram aqui, eu falei, pô, desculpa, né, meus? Veio no extremo leste, periferia, o Samuel falou, não, mano, a gente é da Brasilândia. Eu falei, mano, então tá igual, mano, só mudou a zona. Mas tá tudo certo. Nós queremos louvar a Deus por isso. Amém? Eu quero te convidar a você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Barulho de Bíblia, isso é bom. Barulho de Bíblia significa que Deus vai continuar falando conosco. Barulho de Bíblia, se prepara, meu irmão, porque a presença de Deus está neste lugar. A Bíblia é o único livro que quando nós abrimos e começamos a ler, o autor se faz presente. E aquilo que você tem dúvida, aquilo que você lê e muitas vezes você não entende, fica tranquilo. O nosso amigo Espírito Santo, ele vai trazer a verdade sobre a sua vida. E você vai sair daqui nessa noite cheio da presença de Deus. Você achou? Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Note que o pai aí está com P minúsculo, tá? Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai com P maiúsculo? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré. E ele era obediente à sua mãe. Porém, ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que quando você abre a Bíblia, é o próprio Deus falando com você? Então eu te convido a você glorificar o Senhor neste lugar, porque Deus vai continuar falando. Para ficar melhor, mistura as suas palmas com glória a Deus, com aleluias aí. Enche este lugar de mais adoração. Exalta o nome do Senhor aí, crente. Se existe alguém que te conhece, esse alguém é a sua mãe. Se existe uma pessoa que é super protetora, é a mãe de primeira viagem. Quem aqui é mãe de mais um filho, sabe do que eu estou falando. O primeiro filho, meu irmão, quase não encosta os pés no chão.
O primeiro filho, as roupas são da Lilica Repelica. O segundo filho é aquilo que sobra. O primeiro filho, ele só toma Nã. O segundo filho já toma o leite de saquinho. Estou mentindo? Eu estou mentindo, meu irmão? Quantas vezes a gente vê mãe de primeira viagem sendo super protetora? Ah, não, meu filho não pode tomar friagem. Ah, o meu filho não pode encostar o pé no chão. No segundo filho, meu irmão, o terceiro então, faz o que quer. Agora, o que é, negão? Come até planta, meu irmão. Terra, minhoca. Agora tenta imaginar comigo, como é que era Maria com Jesus. Tenta imaginar comigo, a mãe Maria, como que era protetora com o seu filho Jesus. Eu vou te mostrar um pouquinho da história para que você venha entender o milagre que Maria passou. Por 400 anos, houve um silêncio de Deus na terra. Por 400 anos, houve culto no templo. Por 400 anos, houve sacrifício no templo. Por 400 anos, houve louvor e adoração no templo. Mas por 400 anos, não tinha Deus no templo. As pessoas louvavam, as pessoas adoravam, as pessoas levantavam as suas mãos, as pessoas sacrificavam, porém não existia Deus no templo. E o grande perigo, meu irmão, para nós, aqui, diante deste texto, é a gente entender que muitas vezes nós queremos fazer uma experiência para as pessoas que estão nos visitando. A gente pensa no cronograma, a gente pensa, meu irmão, nas escalas, a gente pensa em deixar um ambiente propício para o homem chegar e receber algo da parte de Deus. Mas a única coisa que muitas vezes nós esquecemos é de chamar a presença de Deus neste lugar. É de vir para um culto como esse, meu irmão, com o nosso coração aberto e pedindo para que o Senhor venha falar conosco, pedindo para que o Senhor venha ser o centro deste lugar. E nós não estamos aqui para adorar homens, nós não estamos aqui para colocar o homem no centro, mas o nosso intuito como igreja é louvar e adorar o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é um amuleto que nós só podemos usar, meu irmão, nos momentos de angústia, nos momentos difíceis. Jesus não pode ser, meu irmão, o SOS da vida, que no momento de socorro a gente clama o nome dele. Jesus, ele não quer ser o Deus, meu irmão, das causas impossíveis somente, mas ele quer ser um Deus que contigo anda todos os dias. Deus te chama nessa noite para que você venha ter um relacionamento com Ele e não somente transformar a sua vida de dor. Isso é pouco. Isso daí é fichinha para Deus. Apenas uma palavra dEle e a sua vida pode transformar. Mas mais do que isso, Jesus quer derramar uma vida e vida abundância sobre a sua vida. Jesus quer que você saia daqui nessa noite com o seu nome escrito no livro da vida. A situação era muito difícil. A Bíblia fala que o profeta, o sacerdote da vez era Zacarias. Zacarias entra no templo agora para sacrificar. Zacarias entra no templo agora para ofertar. E Zacarias vê um anjo. Tenta imaginar agora, pastorzão, 400 anos de silêncio. Zacarias agora vai ofertar ao Senhor, aparece um anjo para ele e anuncia: você vai ter um filho. Uau! Só que Zacarias duvidou. Zacarias, ele olhou, meu irmão, para a condição física dele. Afinal, já sou de idade, a minha esposa já é de idade, é impossível. Mas ele esqueceu que Lucas 1,37 declara que para Deus nada é impossível. Deixa eu lançar uma chave sobre a sua vida, irmão.
Quando Deus, meu irmão, Ele te faz uma promessa, Ele não vai consultar o seu passado, porque Deus não está no seu passado. Quando Deus te faz uma promessa, meu irmão, Ele não vai consultar o seu presente, porque não importa a condição que você entrou, existe um Deus que pode mudar a sua vida, e fica tranquilo, porque se Ele prometeu, Ele se encarrega de cumprir. Pode descansar, meu irmão. Meu, e qual é o meu papel então quando Deus faz uma promessa? É descansar, é crer, é acreditar que aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Aquele que te prometeu, meu irmão, Ele conta as estrelas pelo nome, Ele mede as águas do oceano com as mãos, Ele usa a terra como descanso dos seus pés. Um Deus tão grande assim, meu irmão, Ele pode fazer milagres e extraordinários sobre a sua vida. Só basta você crer. E sabe qual é o nosso grande problema do templo? É que muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus levanta anjos, profetas, Deus levanta pessoas para ministrar sobre nossas vidas, mas a dúvida entra. Ah não, não é Deus falando. Sabe o que é? O pastor Roberto conhece a minha vida, o pastor Roberto sabe da minha história, então não é Deus que está falando, não é um homem. Ei, meu irmão, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por mais absurda que seja a promessa, meu irmão, se Deus te prometeu, pode ficar tranquilo que Ele vai cumprir. O que você tem ouvido da parte de Deus? Quais são as promessas que Deus tem falado para você? Quais são as promessas, meu irmão, que você tem ouvido? E se de repente você contar para o seu irmão, ele não vai acreditar, problema é dele. Continue acreditando. E por Zacarias ter duvidado, ele ficou mudo, até que a promessa se cumprisse. Mas o mesmo anjo, ele vai em um quarto de uma menina, e ele declara: salve agraciada, você vai ter um filho. Mas Senhor, como eu posso ter um filho sendo que eu sou virgem? O Espírito Santo vai descer sobre você. E ela olha e fala assim: eis aqui a tua serva, faz de mim aquilo que apraz. Você está entendendo a diferença, meu irmão? Não é o cargo que vai fazer você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, meu irmão, você tem promessas da parte de Deus, mas você está esperando a capa cair sobre você, para você começar a exercer aquilo que Deus te prometeu. Para você começar a viver as promessas que Deus tem sobre a sua vida. E sabe o que falta para nós nessa noite? Posicionamento. Viver uma vida, meu irmão, com Deus, significa que a gente tem que ter uma vida de posicionamento. De crer naquilo que Ele promete e ter a certeza, meu irmão, que no tempo certo, na hora certa, Deus vai agir em nosso favor. Maria não era sacerdote. Maria não tinha nenhum ofício no templo, mas Maria conseguiu ouvir a voz do Senhor, e mais do que ouvir, ela obedeceu. Mais do que obedecer, ela estava disponível para ser o instrumento de Deus. Não adianta só ouvir a voz de Deus. Não adianta somente compreender a voz de Deus. É necessário obedecer. É necessário, meu irmão, andar com uma vida em conformidade com a palavra. É necessário, meu irmão, andar segundo aquilo que Deus tem para você. Não é o cargo que faz você ouvir a voz de Deus. É um coração quebrantado. É um coração contrito. É um coração, meu irmão, que sabe ouvir a voz de Deus na simplicidade. Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que quando Deus falava, os montes tremiam. A gente vê na Bíblia que quando Deus falava,
havia raios, relâmpagos, trovões, e a gente acha que Deus só vai falar em meio a algo sobrenatural. E muitas vezes a voz de Deus vem de uma maneira tranquila, suave, calma, mas você não consegue entender por quê. Você está esperando grande manifestação, e Deus quer falar tranquilo com você. Deus quer falar de forma que você venha ouvir aquilo que Deus tem para você. Agora tenta imaginar como que era Maria como mãe. Você ser escolhida para ser o ventre para nascer o Salvador. Deixa eu te falar, há uma tradição judaica que diz que toda menina, ela tinha o sonho de ser escolhida por Deus como ventre escolhido para o nascimento do Messias. E quando uma mulher era estéril, ela era considerada maldita, porque o que a tradição falava? Que desde o ventre da mãe dela, Deus já tinha o rejeitado para ser escolhido como ventre escolhido para nascer o Filho de Deus. Então, meu irmão, era um sonho de toda mulher ser escolhida. E no meio de tantas mulheres, o Senhor olhou para Maria e falou: salve agraciada. A gente está aqui uma multidão, mas o Deus que ouve a oração da multidão, Ele ouve a oração individual de cada um aqui que está aqui. Por isso pode ficar tranquilo. Por isso, meu irmão, pode continuar clamando, pode continuar acreditando que existe um Deus que ouve a sua voz e sabe que no momento certo Ele vai trabalhar em seu favor. O Deus encarnado crescia em graça, conhecimento, mas também da forma como que o Deus encarnado crescia, aumentava também a responsabilidade dos pais de Jesus. Porque os pais eram responsáveis de trazer a ética, a moral e o fundamento da fé judaica sobre os seus filhos. E mesmo Jesus sendo Deus, havia uma responsabilidade de Maria e de José de criar Jesus diante dessa ética. E aqui eu aprendo, meu irmão, uma grande lição e uma chave para nós pais. Não é a igreja que tem a obrigação de ensinar o seu filho sobre a Bíblia. Não é a sociedade e a escola que tem a obrigação de trazer educação para os seus filhos. Essa responsabilidade é nossa, pai. Nós que temos que ter a responsabilidade de fazer dos nossos filhos homens e mulheres com caráter de Cristo. Não adianta nada eu vir aqui apresentar o meu filho, falar que ele é consagrado ao Senhor, só que eu vivo uma vida totalmente errada diante da palavra de Deus. Se eu quero que o meu filho seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, meu irmão, o primeiro exemplo que ele tem que ter sou eu. Quem Deus quer usar para que você venha ver os seus filhos no caminho do Senhor, não é o pastor, não é o ministro de louvor, é você. E olha que interessante, como José e Maria cuidou de cada detalhe sobre a vida de Jesus. Era da tradição judaica, vinda de Abraão, que todos os filhos homens com 8 anos de idade, o que acontecia? Circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Era da tradição judaica que o filho, ao completar 13 anos, ele também ia para o templo, e ali, meu irmão, ele tinha que ditar 613 mandamentos do Pentateuco, para ele tomar a maioridade. Jesus passou por isso. Mesmo sendo Deus, mesmo os seus pais sabendo quem era Jesus, teve que cumprir com os mandamentos. Sabe qual é o nosso problema?
A gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Só que nós não queremos obedecer. Nós não queremos fazer a nossa parte. A gente quer viver os milagres, os sinais, as maravilhas. Mas a gente esquece que os sinais seguirão os que crerem. E como eu posso falar que creio se eu não quero obedecer? Como eu posso falar, meu irmão, que eu acredito em Jesus, sendo que eu não quero andar nos seus caminhos? É impossível. É impossível falar que cremos em Jesus, mas não queremos andar conforme Ele andou. E nessa noite, meu irmão, Deus quer me usar para trazer uma restauração, uma restituição de fé, para que nós possamos viver uma fé genuína, conforme a palavra de Deus pede. Uma fé fundamentada na obediência. E cumprir com os estatutos. Não é porque eu estou vivendo no tempo da graça que eu posso viver como uma desgraça. Achar que eu posso fazer qualquer coisa e aí Deus vai perdoar. Meu irmão, cuidado com essa teologia demoníaca da hipergraça. Deus te aceita como você está. Mas você pode ter certeza que Ele quer transformar a sua vida. Você pode ter certeza que Ele quer moldar, forjar o seu caráter, transformar o seu entendimento, para que você venha viver uma vida debaixo da palavra de Deus. Olha só José, meu irmão. Quando a Bíblia quer homenagear alguém, ela chama essa pessoa de justa. E o que a Bíblia fala sobre José? Um homem justo. Aí tenta entender a situação de José. José pagou um pau para Maria, deu aquela piscadinha, pagou o lanche no final do culto, a coxinha, e aí Maria e José começaram a namorar, ficaram noivos. De repente Maria chega e fala: José, sabe o que é? Ontem à noite apareceu um anjo. E o anjo falou que eu estou grávida. Meu irmão, você iria acreditar? Seja sincero. Imagina você, ô bonitão. Você chega em casa do trabalho, a mulher fala: tem uma novidade. O anjo visitou. Estou grávida. Ah, mas é meu, né? Não. É de Deus. Ô irmão. Imagina a situação de José. Agora tenta colocar isso há mais de 2000 anos atrás. Que perrengue. Que situação difícil. Mas você consegue entender que Deus colocou na mão de um homem justo o plano da salvação em jogo? Você consegue entender isso? Porque José poderia se levantar e falar assim: ó, o negócio é o seguinte, não acredito nisso, vou caguetar você para o sinédrio, e a sua pena é ser apedrejada. A Bíblia fala que José, ele decide fugir de noite. E por que isso, meu irmão? José amava Maria. José acreditava que Maria era uma mulher decente, pura. Mas estava difícil de acreditar naquela história. Porém, ele não queria prejudicar Maria. Então, para ele não dizer para o sinédrio que o filho não era dele e Maria ser apedrejada, o que José fala? Vou jogar minha honra em jogo. Vou fugir na calada da noite, Maria vai aparecer grávida, e o que vão falar? José é um sem vergonha, engravidou e fugiu. José é um safado. Abusou da menina, iludiu e ó. Cuidado com as promessas aí, viu, guria? Olha Deus falando. José iria sair, mas não queria prejudicar.
Deus colocou o plano da salvação na mão de um homem justo, que em qualquer momento poderia acabar com aquela história. O que estamos fazendo com aquilo que Deus coloca em nossas mãos? Qual é a sua responsabilidade com aquilo que Deus deixou para você fazer e você está virando as costas? Se eu perguntar aqui para você se você tem promessas de Deus, é claro que você tem. Mas como é que está sendo o seu papel diante dessas promessas? Como está sendo as suas atitudes diante daquilo que Deus está falando com você? Imagina só, se José tivesse se levantado e mandado apedrejar Maria. Existe uma promessa na Bíblia que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual é o seu papel diante dessas promessas? Senhor, salva a minha família. Mas o que estamos fazendo para que a nossa família seja salva? Senhor, sabe o que é? Senhor, muda a minha vida. Mas como é que você quer mudar a sua vida? Continuando fazendo as velhas coisas. Deixa eu te falar, velhos hábitos não traz nova vida. Novos hábitos traz uma vida nova. E sabe qual é a chave de Deus para você nessa noite? Muda os seus hábitos. Para de viver uma vida de engano. Para de viver uma vida de estando no templo, mas sem ter Deus. E sabe o que é o interessante, meu irmão? Deus não habita mais em templos feitos por mão humana. Deus não está na parede. Deus não está neste lugar que nós escolhemos como adoração. Aonde Deus habita? No nosso coração. Deus, Ele é o único ser que consegue habitar num lugar menor do que Ele. E qual é este lugar que Ele escolheu? O nosso coração. E como estamos tratando a presença de Deus em nós? Como estamos fazendo? Como nós estamos tendo a manutenção da nossa fé diante daquilo que Deus nos prometeu? Maria e José dão um show aqui, meu irmão, para nós. Que mesmo sabendo quem Jesus era, se preocupou de cumprir com o seu papel de pai. Se preocupou em ser o sacerdote da casa. Mesmo Jesus sendo Deus, ele sentava para ouvir o seu pai e a sua mãe falando a respeito da palavra do Senhor. Mesmo sabendo quem era Jesus, Jesus sentava e tinha que ouvir o seu pai e sua mãe falando. E aqui, meu irmão, é um segredo grande para nós, para as pessoas talentosas, cheias de dons. Existe um momento que Deus vai levantar. Mas antes de Deus levantar, é necessário a gente sentar e ouvir as instruções que Ele tem para nós. Há um tempo determinado para todo propósito, meu irmão. Existe tempo que é tempo de levantar, é tempo de anunciar, é tempo de pregar, é tempo de ser usado por Deus. Mas existe tempo que a gente tem que sentar, ouvir a voz do Senhor e praticar aquilo que Ele está falando conosco. Pode ser uma árvore que dê muito fruto. Em algum momento ela vai secar, os seus frutos, as suas folhas vão cair, e ela tem que respeitar as estações. Nem todo mundo vai dar fruto o ano inteiro. Nem todo mundo vai ter a fé explodindo o ano inteiro. Uma fé genuína, ela é feita de altos e baixos. Existem momentos que você vai estar voando. Mas existem momentos que você vai querer entrar dentro de uma caverna, e tudo bem por isso. A única coisa que você tem que entender, meu irmão, é entender o tempo de Deus sobre a sua vida. Existem pessoas que falam, você só não pode parar.
E muitas vezes a gente confunde parar com descansar, com esperar. Por exemplo, uma pessoa que está no ponto de ônibus, ela está parada ou está esperando? Ela está esperando. Então existem momentos que não é parar, não é retroceder, mas é saber esperar. E saber que existe um Deus que está cuidando de tudo. Mas Maria e José cometeram um erro. Maria e José, de repente, por causa dos dias, do relacionamento que tinha com Deus, eles esqueceram um erro. Eles tiveram um erro. Esqueceram Jesus no templo. Imagina uma mãe super protetora, agora esquecendo Jesus no templo. Quantas vezes, meu irmão, eu e você viemos para a igreja, louvamos o nome do Senhor, mas na hora de ir embora a gente dá tchau para Jesus. Jesus, melhor dizendo, Ele veio inaugurar uma nova forma de relacionamento com Deus. Não é mais um Deus aqui, mas é um Deus aqui. E não adianta nada eu vim aqui neste lugar, receber uma palavra, mas fazer com Jesus aquilo que a gente faz com os nossos irmãos. A paz do Senhor, Jesus, até o próximo culto. E Jesus te chama nessa noite, meu irmão, para ter um relacionamento íntimo com você. Porque a boca que levanta em adoração aqui, não pode ser a mesma boca que produz fofoca lá. Porque a mão que levanta em adoração aqui, não pode ser a mesma mão que aponta para julgar. Porque os mesmos pés que você usa para chegar até aqui, não podem ser pés que levam para caminhos de injustiça. Porque o Senhor pede para que nós adoremos Ele de todo o nosso coração, de corpo, alma e espírito. Porque Jesus não quer receber uma metade de uma adoração. Jesus não quer receber um pouco de adoração. Ou nós damos tudo para Jesus, ou a gente não dá nada. Ou nós entregamos de corpo e alma para Jesus, ou nós não entregamos nada. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? Nós queremos fazer com Jesus o que fazemos com as nossas finanças. 10% tá bom, Jesus. E se Jesus não pode ter todo o seu coração, meu irmão, Ele não vai querer somente um pedaço. Se Jesus não pode habitar, meu irmão, diante de todo o seu coração, não adianta a gente oferecer uma meia adoração. Não adianta a gente oferecer um meio louvor. Não adianta a gente entregar um culto meia boca. Ou a gente entrega tudo, ou a gente não entrega nada. O que eu quero fazer com você nessa noite? Te encorajar a viver uma vida de temor. Te encorajar a viver uma vida, meu irmão, de relacionamento, entendendo que a todo momento existe um Deus que está com você. Diante das nossas atitudes, diante das nossas escolhas, será que Deus está conosco? Diante do momento que a gente tem que ter uma decisão, uma escolha, será que nós estamos perguntando, em meu lugar, o que faria Jesus? Eu quero, meu irmão, nessa noite te encorajar a fazer de Jesus o seu amigo, o seu conselheiro, aquele que você, meu irmão, no primeiro pensamento ao acordar, você lembre dele. E quando for dormir, ele venha a ser o seu último pensamento. Eu quero te encorajar, meu irmão, nessa noite, a você começar a fazer devocionais, a você fazer culto na sua casa,
Para quando a refeição estiver pronta, você não sair igual um louco comendo, mas primeiro agradecer. Eu quero te convidar, mulher, quando você estiver lavando louça, você convidar a presença do Senhor contigo. Eu quero te encorajar, homem, quando você estiver trabalhando, você chamar a presença do Senhor contigo. Eu quero te encorajar nessa noite a você viver uma vida santa e reta diante da presença de Deus. Jesus não pode ser um Deus que nós ouvimos e falamos, mas Ele tem que ser um Deus que com Ele nós caminhamos, nós andamos. Quando o mundo olhar para nós, eles vão apontar e falar assim: ali vai uma mulher, um homem de Deus, cheio da presença. Uma pessoa que vive a plenitude do Evangelho. E viver a plenitude do Evangelho não é uma vida de perfeição. É uma vida de aperfeiçoamento. Jesus não te chamou para ser perfeito. A religião sim. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter relacionamento com Jesus. Porque a nossa base de relacionamento é numa vida de perfeição. É aquilo que a religião fala: ó, muda por fora, troca a sua roupa. Está tudo certo, muda o seu linguajar, está tudo certo, mas não. O que é viver uma vida de aperfeiçoamento? É todo dia você melhorar um pouco mais. Você não precisa fazer nada com tudo, sair do 8 para o 80. Muda um passo de cada vez. Quantas vezes você foi radical e você não conseguiu sustentar? Quantas vezes você quis largar tudo de uma vez para seguir a Jesus, mas você não conseguiu caminhar? Hoje eu quero te convidar a você fazer diferente. Um passo de cada vez. Senhor, eu fumava 30 cigarros no dia, hoje eu vou fumar 20. E esses 10 eu faço para a tua glória. Senhor, daqui uma semana, Senhor, eu vou parar mais 5. Senhor, eu menti, eu não vou mentir mais. Senhor, sabe o que é? Eu levava uma vida de engano, mas eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero trazer à sua memória os momentos que quando você se converteu, aquele primeiro amor, aquela chama que ardia no seu coração, a você trazer de novo, a querer viver, meu irmão, uma vida de relacionamento. Não uma vida de poder. Não uma vida de mistério. Olha, Tiagão, eu falo, o monte se move. Sabe o que é? Quando eu oro, quando eu peço, a montanha sai daqui e vai para lá. Mas eu quero que você encontre Jesus numa brisa suave. De você estar na sua casa e um pássaro ser um instrumento de Deus para falar com você. De repente, em circunstâncias simples da sua vida, você olhar e conseguir enxergar Deus. De as pessoas começar a olhar para você e falar: você carrega algo diferente. E sabe o que é interessante da passagem? Maria teve que voltar. O mesmo caminho que Maria fez sem Jesus, ela teve que voltar para encontrá-lo. Pode ser que por conta das suas escolhas, do seu modo de viver, você perdeu Jesus no meio do caminho. Eu estou falando aqui com pessoas que estão andando em lugares, e quando você está numa situação de pecado, o Espírito Santo ainda fala com você: não era para você estar aqui. Mas você não encontra força para largar o pecado.
Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo como se fosse um museu espiritual. Sabe o que é? Antes eu louvava, antes eu orava, antes eu sentia a presença de Deus, mas agora não sinto nada. Deus não te chamou para você ser um museu espiritual. Deus te chamou para você viver em novidade de vida. Sai dessa vida de engano e volte para Deus o mais rápido possível. Ministério de Louvor, pode vir. Sabe qual foi a maior bênção do filho pródigo? Ele caiu em si. E ele viu que na casa do Pai era o lugar que ele não deveria ter saído. Jesus me usa nessa noite para que você venha cair em si e você venha voltar para a casa do Pai. Aonde foi que você parou? Aonde foi que você parou? Aonde que foi que você largou a mão de Jesus e continuou a sua caminhada sozinho? Sabe por que você está sofrendo? Porque você largou a mão de Jesus. E quando eu estou segurando a mão de Jesus, Jesus está no controle da minha vida. Mas quando eu abro a mão, quando eu largo a mão de Jesus, a responsabilidade é toda minha. E Jesus te chama nessa noite, meu irmão, para que a presença dEle venha voltar a habitar no seu coração. E a presença de Jesus, ela tira toda a ansiedade. A presença de Jesus tira todo medo. A presença de Jesus acaba com os traumas. A presença de Jesus, ela traz renovo. A presença de Jesus, meu irmão, faz você viver uma vida para a glória dEle. Você não nasceu para ser instrumento de injustiça. Você não nasceu para ser instrumento de pecado. Você nasceu para ser instrumento de louvor e adoração do nome do Senhor. E eu quero te convidar a você ficar de pé neste momento. Tenta imaginar o desespero de Maria. Tenta imaginar a angústia de Maria até voltar ao templo. Ah, meu irmão, existem vozes nessa noite que quis impedir de você estar neste lugar. Vozes se levantaram, situações se levantaram, querendo fazer você não vir neste lugar. Mas Deus te chama aqui, meu irmão, para mudar a sua história. E você sair daqui de novo com a sua identidade de filho restaurado. Não deixe Jesus no templo. Não trate Jesus como seu irmão, mas volte para Ele. Feche seus olhos, fala com Deus neste momento. Chame a presença dEle. Existe somente uma coisa que a Bíblia fala que Deus não resiste. Só existe uma coisa. É um coração contrito e quebrantado diante da presença dEle. Com isso Deus não pode resistir. E eu te convido nessa noite a você falar as suas verdades, a sua carnalidade, mostrar para Deus quem você realmente é, e falar para Ele: Senhor, até hoje eu vivi uma vida de engano, uma vida de tropeço, mas eu quero sair daqui nessa noite, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor. Senhor, eu não quero mais despedir do Senhor. Eu não quero mais te encontrar somente no próximo culto, Senhor, isso é pouco. Mas eu quero sair daqui contigo, de mãos andadas, com meu amigo verdadeiro.
Senhor, me instrui, Senhor, no momento da angústia. Senhor, me revela o caminho no momento da dúvida. Senhor, que as minhas decisões já não venham ser mais as minhas, mas segundo as suas palavras. Senhor, me instrui, Pai, para eu viver os teus propósitos. Jesus te chama nessa noite. Continue falando com Ele. Continue.